Dia, pessoal, tudo bem? Espero que a nossa semana seja abençoada e que todos estejam muito bem. Eu gostaria de trazer para vocês aqui essa figura, esse mapa que eu recebi essa semana e que de uma forma tão simples, a pessoa que construiu esse mapa, ela expressou conceitos tão profundos. E tantas vezes é difícil a gente ser simples, a gente complica muito as coisas. E a simplicidade, ela é a verdadeira sabedoria. Difícil é ser simples. E como tem vários valores aqui, e esses valores coincidem com os valores da nossa empresa, eu quero passar com vocês esses 10 itens do plano de trabalho para toda a vida. E ao final conversar sobre mais um, o 11º, que para nós na Triamite é muito importante, não está aqui, mas gostaria de falar também com vocês. Então vamos começar pelo primeiro, que é faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Então às vezes a gente ouve, olha, tal loja está fazendo isso, olha, por que vocês não fazem aquilo? Se não é algo ético, nós não vamos fazer. Por mais fácil que possa parecer, a nossa empresa é uma empresa ética. Nós nunca iremos tomar decisões que não sejam éticas. E quando a gente fala a empresa somos todos nós. Então, nós primamos pelas pessoas que têm a ética como balizador da sua vida. Isso é muito importante. Quando a gente tem ética, a gente pode até sofrer um pouquinho mais para conseguir as coisas. A gente talvez pode pagar um pouquinho mais por aquela coisa, mas não tem problema, você deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. O item número 2, para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. Como que vocês planejaram o dia de vocês hoje? As coisas que não podem faltar, os pedidos que têm que chegar, as pessoas que têm que cumprir os horários. Como que a gente vai organizar a escala da semana? Então comece pequeno pelo planejamento do dia, vai até o planejamento da semana. Quando a gente planeja e pensa com calma nas coisas, as coisas não faltam, as mercadorias não faltam, tá tudo aí. Certo? Porque nós planejamos. Terceiro é aprenda a dizer não, o nome disso é foco. Se a gente sai fazendo o que todo mundo tá pedindo, a gente não faz o que a gente se planejou a fazer. Então esse item complementa o item 2. Planejado, vamos fazer. Saímos do planejamento somente por uma emergência. Mas numa urgência ou num pedido, não. Senão parece que acaba o dia, a gente não conseguiu fazer nada, certo? Número 4. Parou de ventar, comece a remar, o nome disso é garra. Então várias vezes a gente se depara com os nossos problemas do dia a dia e, puxa, pifou uma coisa, poxa, o fornecedor não veio entregar, poxa, alguém não apareceu, tivemos problemas, poxa, na nossa vida pessoal tivemos um problema, mas a gente precisa dar volta por cima e encontrar a solução. Não temos que ficar reclamando de por causa disso não vou fazer aquilo. Não, a gente precisa ter garra e resolver a coisa. E remar, né? Não tem vento, a gente rema. Não tem problema nenhum. O número 5, não tenha medo de errar nem de rir de seus erros. O nome disso é criatividade.
Quem não erra não acerta. Só erra quem faz. Vocês já ouviram isso? Aquela pessoa que fica só sentada criticando os outros, o que os outros estão fazendo. Será que ela está fazendo alguma coisa? Então, erra quem faz. Quanto mais a gente erra, mais a gente acerta. E mais a gente evolui nessa vida. Mais a gente aprende. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é vontade. Confunde e complementa um pouco o item 4. Se eu só arranjo desculpas, será que realmente eu quero resolver os problemas? Ou se eu estou só colocando nas costas do outro, a culpa é do outro, foi ele que não fez, foi ele que não falou. E o que eu não fiz para acontecer aquilo? Então as coisas passam por nós, dependem de nós e dependem da nossa força de vontade. 7 não basta ter iniciativa, é preciso acabativa. O nome disso é efetividade. Até aqui eu gostaria de reforçar uma questão que foi muito importante e continua sendo, e que nós batemos desde o início da reabertura das nossas lojas, e eu tenho visto que, por vezes, nem todo mundo continua com a mesma garra em cima desse problema, que é a higienização da frente da loja, que é a higienização dos cardápios. A cada cliente que pega, a gente tem que higienizar. Então a gente não pode assim iniciar sempre, agora vamos aqui fazer isso. Isso dura uma semana e acaba no esquecimento. Não. Esses conceitos de limpeza, de higiene, eles, assim como os demais conceitos que a gente já tinha, eles têm que estar internalizados em toda a equipe, em todo mundo. E eu quero voltar a passar nas lojas e ver isso acontecendo. Porque esse é um dos valores que não estão nessa roda aqui, até o número 10 que eu vou mostrar para vocês, mas isso é respeito ao nosso cliente. Respeito a uma questão de saúde gravíssima, respeito à pandemia, que nós como prestadores de serviço, nós temos que cuidar, continuar cuidando, para o nosso cliente ele se sentir seguro. Se tem alguns clientes que não valorizam isso, tudo bem, não tem problema. Mas tem alguns que valorizam. E nós aqui, eu e o Emerson Jomar, valorizamos demais. Então, por favor, cuidem. Cuidem dos outros, cuidem de vocês. 8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser piloto. O nome disso é produtividade. Então, se eu não tenho planejamento, como a gente viu ali atrás, se eu não tenho foco, eu vou passar às vezes o meu dia inteiro e vou chegar no fim do dia e ter a sensação que, meu Deus, eu não fiz nada. Na verdade, a gente faz um monte de coisas, mas se a gente não cumpre com o que a gente planejou para aquele dia, não dá uma sensação que a gente não fez nada? Então, combinando planejamento, foco e produtividade, a gente alcança as nossas metas diárias, às vezes muito mais do que as metas diárias. E o 9, desafia-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. O nome disso é evolução também. Se a gente está sempre na zona de conforto, a gente não cresce. Aí se a gente não tem medo de errar, a gente não evolui e não cresce. Levem para a vida pessoal esses conceitos. E o 10, para todo game over, existe um play again. O nome disso é vida. Então é isso, né? A gente perdeu aqui, a gente fechou um caminho aqui e abriu outro lá, né? Tem um não aqui, tem um sim lá.
E eu queria terminar e fortalecer com vocês a questão do respeito. Esse é um valor muito importante para nós e que a gente precisa sempre estar conversando sobre ele. O respeito ao cliente, o respeito aos nossos colegas de trabalho, o respeito ao cargo, à função que cada um de nós tem. Então, se vocês estão na gerência, vocês têm que dar o exemplo. A liderança é pelo exemplo. Se nós temos aí o nosso time de cozinha, o time de cozinha tem que ter o respeito. Não pode fazer a comida meia boca, né? Tem que pensar desde a higienização, manipulação, até o correto cozimento dos alimentos. E se a gente tem o nosso time de frente, nosso time tem que ter respeito. Respeito pelo cliente, manter a loja sempre um brinco. Às vezes a gente acha que o cliente não está olhando, a gente vai querer fazer alguma coisa errada, o cliente está olhando sim. Tem sempre um cliente chato como eu olhando. E é esse cara que a gente quer agradar. É essa pessoa exigente que a gente quer agradar. É essa pessoa exigente que a gente quer servir. E isso passa pelo respeito. Então eu quero fechar essa nossa conversa comentando com vocês que para nós, obviamente, foi muito difícil não abrir este domingo. Esse faturamento seria importante para nós, importantíssimo. A gente tem muito a recuperar. Mas por respeito ao que a gente havia combinado, nós negociamos com os shoppings, conseguimos e não abrimos. Então nós respeitamos cada um da equipe. Obviamente que se nós não tivéssemos conseguido, nós iríamos abrir, né? Mas nós procuramos manter a nossa palavra e o que nós havíamos planejado, nos organizado. E é essa reciprocidade que a marca Triamite quer de cada um de vocês. De respeitar os combinados, de respeitar a higiene da loja, de respeitar o bom atendimento, de respeitar a boa comida. Então, é em cima do respeito, que é o valor importantíssimo, que eu gostaria de terminar esse vídeo e que nós sempre lembrássemos dessas palavras, que nós sempre tivéssemos o respeito como norteador de todas as nossas ações. Ótimo dia a todos.